Bom dia, igreja. Bom dia para você que está aí na sua casa, para você que está aí nos acompanhando pela internet. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre os seus queridos. Amém? Hoje eu estou incumbida dessa missão que é trazer uma palavra de Deus para você que está aí do outro lado. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade de falar para a câmera, prefiro falar para pessoas, mas é um tempo onde nós necessitamos falar com você que está aí, adorando junto com a gente, louvando e recebendo a palavra do Senhor pela internet. Amém? Queridos, em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, em tempos tão dificultosos, se a gente parar para pensar, a gente nunca passou por isso antes, né? É uma novidade para a gente esse tempo. E não é uma novidade boa, porque chegamos no tempo onde o fim está próximo. Nós vemos aqui, neste tempo, um tempo de dificuldade imensa. Tempo de confusão, tempo de incertezas, tempo de dúvidas. Nós não sabemos onde tudo isso vai dar. Nós não temos certeza de nada, estamos perdidos, na verdade. Eu saio na rua para ir rapidamente no mercado e quando eu olho as pessoas ao redor, eu vejo todos de máscara. Eu falo, meu Deus, a gente nunca viu isso. No Brasil, a gente nunca viu isso no mundo. E aí, às vezes, eu me vejo num filme de apocalipse, um filme apocalíptico, né? Eu olho e falo, meu Deus, eu estou num filme. E é uma sensação muito estranha, uma sensação de angústia, né? E todos nós estamos passando por isso. Nós não sabemos como será o nosso futuro. Estamos na era das opiniões, onde todo mundo quer opinar. Todo mundo quer ter razão. Todo mundo quer expor a sua ideia para que o outro creia naquela ideia e ande junto com ele naquela ideia. Pessoas que querem impor, descer goela abaixo as suas ideologias. Estamos na era das razões, dos achismos. Ainda mais agora, né? Que tudo é internet. E o negócio parece que fica muito bom, e é bom realmente, porque a tecnologia nos ajuda, mas, na verdade, é um tempo de muita bagunça também, porque cada um fala o que quer. Cada um expressa a sua ideia, muitas vezes, que aquela ideia seja uma heresia. Então, nós estamos nessa época, onde os ânimos estão à flor da pele. Nós estamos vendo claramente uma opressão política. Nós estamos vendo claramente uma opressão econômica, o puro descaso com a sociedade. Nós estamos vendo homens maus governando São Paulo, governando a nossa cidade e colocando o povo à prova do descaso, à prova da morte, um descaso com a sociedade, um descaso com o ser humano. A gente vê aí a mídia trazendo tantas notícias. A gente liga a televisão e a gente vê tanta notícia que a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Informações distorcidas, manipuladas, tramas para bombardear a mente do povo e deixar o povo cada vez mais ignorante. É isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo pessoas sofrendo, com seus nervos à flor da pele. Pessoas que estão entrando em desespero porque estão perdendo os seus empregos. Pessoas que não têm mais dinheiro para comer. Pais de família que não têm como sustentar os seus filhos. Filhos tendo dificuldade para se alimentar. Mães em desespero. Pessoas que se apoiavam no trabalho, pessoas que se apoiavam no poder, agora já estão no mesmo nível que todos nós.
Muitos não conseguem viver com essa pressão e caem em depressão. Porque as pessoas são apegadas, muitas pessoas são apegadas nisso. E quando perdem, não sabem como lidar com a perda. Lidar com a convivência familiar, então, está complicado. Para nós que temos uma família bendita no Senhor, já é difícil, né, muitas vezes. Pais que trabalhavam o dia inteiro, mães que trabalhavam o dia inteiro, agora estão nas suas casas e não sabem lidar com a convivência familiar. Nós estamos vendo muitos casais se separando, porque antes diziam, não temos tempo para a família. Eu só trabalho, e agora que tem tempo para a família, não consegue lidar com o estar junto. Estamos vendo todos juntos em casa, como diz aí as mídias sociais. Fica em casa, ficamos todos juntos, mas vemos famílias juntas, sob o mesmo teto, mas separadas de coração. Enquanto lutamos, essa luta emocional e essa luta física, essa luta espiritual, tentando destruir esse vírus, tentando destruir essa opressão na força do nosso braço, existem outros sinais nos cercando. Sinais do fim. E porque a gente está muito acalorado, com os ânimos muito acalorados e sem saber para onde ir e o que fazer, nós não estamos nos atentando para os sinais que biblicamente foram colocados para a gente se atentar. Estão aqui os sinais do começo do fim. Estamos aí tentando achar saída para este problema, que é um problema muito sério, muito grave, mas ao nosso redor estão acontecendo sinais nos céus e acontecendo sinais na natureza. E nós não estamos apercebendo os planos arquitetados pelo inimigo para derrubar a humanidade e para principalmente derrubar os filhos de Deus. São sinais do fim. E até mesmo os incrédulos dizem, estamos em guerra. São sinais de uma guerra. E estamos tão focados em lutar essa luta natural, vamos lutar e vamos vencer, vamos lutar e vamos vencer. E como vencer, e como ter um passo para adquirir essa vitória, nós não estamos percebendo que a nossa luta não é natural, e sim espiritual. E é isso que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Eu quero trazer um texto que cabe muito bem para este tempo, que é um tempo de luta, de batalha. Se nós vivíamos lutas individuais, batalhas individuais, com nós mesmos, dentro dos nossos lares, com pessoas do trabalho, com pessoas dentro da igreja, se a gente lutava contra coisas emocionais, individualmente, agora estamos lutando coletivamente, porque estamos todos no mesmo barco. Então, este texto que eu separei para vocês nesta manhã, cabe muito bem para essa situação que estamos passando. Você que está em casa, está com a sua Bíblia, acompanhe aqui comigo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 11. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Versículo 13, eu vou repetir. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo,
permanecer inabaláveis. Vamos continuar aqui no texto, mas vamos até aqui para eu dar uma introdução a respeito desse texto, que o apóstolo Paulo deixou para os Efésios e para nós. Queridos, quando o apóstolo Paulo estava escrevendo a carta de Efésios, a gente pode perceber que a carta de Efésios ela tem várias diretrizes a respeito do comportamento pessoal, do comportamento no âmbito horizontal, com as pessoas, deveres do lar, deveres do marido com a esposa, dos servos, dos patrões, enfim. Ele dá várias diretrizes nos capítulos anteriores em nível pessoal. Só que ele finaliza a carta de Efésios falando sobre o âmbito espiritual. Ele estava preso e ele estava sob guarda de soldados romanos. E Deus, naquele momento, trouxe uma revelação extraordinária para ele. Ele, de repente, sentou, imagino que, de repente, ele sentou e observou aquele guarda posto à porta da sua cela, e ele olhou e Deus falou: eis a minha armadura. E muitas vezes, queridos, eu particularmente usei essa oração de ser revestido com a armadura de Deus como algo, vamos supor, místico. Tá? Não no sentido místico ruim, mas eu estou falando assim, do modo onde a gente acha que a gente vai orar e pedir a armadura de Deus e falar: Senhor, me cobre com a tua armadura, me reveste com a tua armadura, e de repente, num passe de mágica, Deus me reveste com essa armadura invisível que vai me blindar espiritualmente. Mas conforme a gente vai lendo a palavra de Deus e buscando conhecimento, nós vamos vendo que os nossos olhos se abrem. E que muitas vezes nós oramos inocentemente coisas que não vão surtir efeito. Como é este caso aqui. O caso da armadura. Porque a armadura, nesse caso aqui, significa as virtudes e características do Senhor Jesus. Paulo está dizendo: vocês vão passar pelo dia mau. Vocês vão ter lutas, vocês vão ter guerras, vocês vão passar por batalhas, mas a batalha de vocês não é contra um ser humano feito de carne e osso. Um ser humano, nós mesmos, contra o nosso próximo. Não, a nossa luta é contra principados e potestades. Olha só como isso se encaixa perfeitamente nos dias de hoje. Por quê? Temos principados e potestades sob o Brasil, influenciando em várias esferas. Então, o que nós precisamos é nos revestir dessas características de Jesus, para que possamos estar firmes e vigilantes e termos a revelação de como combater isso. E é combater em oração, em jejum, unidos. Por quê? Porque somos um exército. E é por isso que nós precisamos nos apropriar de cada peça deste equipamento. Então, a armadura de Deus, ela não é minha. Ela é minha a partir do momento que eu creio que ela vai funcionar, conforme a minha vida cristã é íntegra, conforme eu for andar em integridade. Então é isso que Paulo está falando. Se revista da armadura que é de Deus, para que podeis ficar firmes quando a situação de batalha bater à sua porta. Quando você for chamado para guerrear. E nós todos saímos de um império, saímos de um exército do mal, antes de nos convertermos. Deus nos transportou para o seu reino, e agora nós somos parte de um exército aqui na terra, mas junto com um exército celestial. Então, a armadura de Deus, nós vamos ver aqui, a partir de agora, são pilares da nossa vida cristã. E é essas peças que nos faz defender contra os ataques do inimigo.
Gente, o diabo, ele tem poder até onde a gente permite ele ter o poder. Então, nós vemos que passamos por muitas situações, porque pela nossa ignorância, muitas vezes, a nossa inocência, a gente abre brechas. Mas Paulo fala, se revista da armadura, para que vocês não vacilem. Então, nós somos parte de um exército vitorioso, que é o exército do Senhor Jesus. E a partir de agora, nós vamos ver aqui, nesse texto, quais são as peças dessa armadura e o significado de cada uma delas. O versículo 14 diz, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Em outras traduções diz, cingindo-vos com o cinturão ou o cinto da verdade. Gente, na armadura de um soldado, o cinto ele é fundamental por duas coisas. Primeiro, porque ele aperta a roupa, ele ajusta a roupa. E segundo, porque nós vemos uma bainha onde guarda a espada. Então, se vocês procurarem na internet, vocês colocam lá, armadura de um soldado romano. E vai mostrar exatamente como era a armadura que o soldado usava, né? Alguns com diferenças, mas se a gente ver em filmes também, a gente vai perceber como era, principalmente no filme da Paixão de Cristo, demonstra bem como era a armadura de um soldado romano. Então, o cinto, o que ele é o cinto? O cinto, ele é a verdade. E essa verdade é a verdade revelada. Essa verdade é Jesus. Então, eu tenho que atar Jesus, eu tenho que atar a verdade na minha vida, na minha cintura. Por onde eu for, eu tenho que andar com esse cinto para ajustar a minha roupa de santidade, a minha roupa cristã. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olha só, como o inimigo tem tentado corromper isso nos dias de hoje. Trazendo mentiras, bombardeando a nossa mente com mentiras, bombardeando a televisão, bombardeando a internet, bombardeando, enfim, querendo corromper aquilo que é Jesus em nós, querendo corromper aquilo que é Jesus na igreja. O diabo tem trazido ideologias, e muitos têm usado dessas ideologias para trazer heresias no meio da igreja. E nós temos que ter a verdade revelada. Jesus foi revelado a nós, então a verdade está em mim. Eu preciso usar este cinto ajustado em mim todos os dias da minha vida. É isso. Em João 17:17, diz, a palavra é a verdade, e a verdade nos torna santos. Se eu tenho Jesus na minha vida, que é a verdade, eu me torno verdadeiro. Eu me torno verdadeiro comigo mesmo. Eu me torno verdadeiro com aqueles que me cercam. Eu me torno verdadeiro com o Senhor. Porque eu tenho a verdade que é Cristo, que foi revelada a mim a partir do momento que eu aceitei Ele como meu Senhor e Salvador. Então, o cinto da verdade, ele faz parte de uma arma de defesa. Tá? Então, nós temos que ter a verdade cingida para manter a estrutura da nossa integridade. No versículo 14, também, os dois estão juntos aqui no versículo 14. Tanto o cinturão da verdade, quanto a couraça da justiça. Aí Paulo diz, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. E o que é a couraça da justiça? A couraça da justiça é aquele colete que o soldado usava, muitas vezes feito de madeira, revestido de couro, né? Ou muitas vezes de ferro. O colete, ele tem que ser a nossa segunda pele. Por quê, queridos? Porque ele mantém o meu órgão vital, o coração, protegido pela justiça. E o que é a justiça aqui? A justiça não é justiça em forma de vingança, aqui nesse texto. A justiça é o que Jesus fez por nós na cruz. Ele foi até o Pai
e justificou os nossos pecados. Ele morreu na cruz por nós, para nos tornarmos justos. Então, se eu não tenho Jesus, se eu não creio no sacrifício de Jesus na cruz, se eu não aceitei Ele como meu Senhor, eu não posso ser justo. Eu só posso ser justo porque o sangue dele me redimiu. Deus, Ele é muito sério na questão de justiça, porque Ele levou o seu Filho à cruz para fazer justiça por nós, que não merecíamos. Sendo assim, ser justo, a partir do momento que Jesus me justificou, eu aceitei a sua justiça, eu me torno justo, e sendo justo, eu preciso ser justo com o próximo. E aí então, vem as obras de justiça, que significa as boas obras com fé. Eu me torno justo com aquele que não é justo comigo. Eu faço a mesma coisa que Jesus fez por mim. Então é essa a justiça que eu devo carregar no meu peito, que eu devo carregar dentro do meu coração. Mateus 5,6 diz: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurado aquele que tem a fome da justificação de Jesus. A fome dessa justiça que Cristo fez por mim e por você. E assim o meu coração vai se encher, vai ficar farto todos os dias. A justiça em forma de cruz. Essa é a justiça que Paulo está falando aqui. Então eu preciso me atar com a verdade, andar com a verdade para segurar a minha vestimenta de integridade. Eu devo ter a couraça da justiça dentro do meu coração. E no versículo 15 diz: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçados da preparação do evangelho. As sandálias do soldado romano, ela tinha debaixo da sua sola cravos, assim como uma chuteira de jogador de futebol. E para quê? Para dar sustentabilidade, dar firmeza, manter ele em pé nos lugares escorregadios. Nos lugares onde havia pedras, onde havia obstáculos, enfim. E é isso o que esse texto quer dizer para a gente, esse versículo. Quando eu tenho o evangelho bem estabelecido dentro do meu coração, as boas novas que eu recebi, eu tenho equilíbrio para andar em lugares rochosos, em lugares escorregadios. Quando eu tenho o evangelho bem preso dentro de mim, a situação ruim vem, as aflições vêm, mas eu consigo me manter firme nas promessas deste evangelho. E aí eu não escorrego. Essa sandália, ela evita de eu escorregar na minha caminhada cristã. Então, queridos, quando eu tenho isso firme em mim, o evangelho, aonde eu piso, eu levo a paz. Porque eu recebi a paz desse evangelho. Então, aonde eu piso, ali eu tenho paz. Eu tenho que ter sou um pacificador. Romanos 12:18 diz: se depender de vós, tende paz com todos. Se eu recebo a paz, eu preciso deixar a paz. E é também uma coisa onde a gente não está conseguindo ter neste momento. Nós estamos vendo pessoas totalmente desesperadas, com medo, com temores, aflições tão grandes, não conseguindo ter a verdadeira paz de Cristo, a paz do Evangelho das Boas Novas. Então, se eu recebo essa paz, meu irmão, minha irmã, na minha casa, eu preciso deixar essa paz. Quando eu vejo que o circo está pegando fogo, que você não está conseguindo, segurar a barra, pense que você carrega o evangelho dentro de você e você precisa pisar aonde está havendo esse problema e declarar a paz que excede todo o entendimento, que é a paz do calçado do evangelho.
Queridos, outro versículo também, nós vamos discorrendo aqui, tá? Com todas as peças da armadura. No versículo 16, diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não tem como um soldado ir para uma guerra, ele pode ir todo paramentado. Ele pode ir com a melhor espada, ele pode ir com a melhor armadura, mas se ele não tiver um escudo, com certeza ele vai perecer numa guerra. E Deus está deixando claro aqui que o nosso maior escudo é a nossa fé. A fé é tudo que nós temos em primeiro lugar. Foi a fé que nos levou a Cristo. E a fé é que nos mantém em pé. Nós vemos tantas pessoas acometidas por esse vírus, pessoas que ficaram acamadas, pessoas que estão doentes. E nós vemos tantos familiares, e nós vemos a igreja se levantando em oração, se levantando em clamor. A igreja buscando a fé para os mais fracos. A igreja se pondo em intercessão por aquele que não pode, a igreja se movimentando em fé. Eu e você se movimentando em fé. Esse deve ser o nosso escudo. Porque o inimigo, queridos, neste caso aqui, ele andando ao derredor, ele é esperto. A gente acha que está tudo bem, que está tudo ótimo. Acontece, né? A gente fica tranquilo com a nossa caminhada, achando que está tudo normal, e de repente vem algo assim que pega na gente. É um dardo inflamado que vem de longe. Ele é covarde. Ele não vai de perto. Ele não chega com tudo. Ele de repente vai e lança essa flecha. E se nós não estivermos com a nossa fé bem estabelecida no Senhor, com certeza nós vamos perecer. Então, a fé é tudo. Ir numa batalha sem um escudo é ter certeza da derrota. A fé é a nossa plena confiança em Deus. A certeza que, independente da situação, Deus está nos guardando. Então, o diabo está sempre pronto a nos atacar. E quando a flecha vier, a minha convicção no Senhor vai fazer com que essa flecha caia por terra. E é assim, queridos, é assim, meu irmão, minha irmã, que você tem que pensar. Você tem que ter todo dia a sua fé renovada. Para quando o dia mal vier bater na sua porta, você diz: eu tenho um Senhor que é o meu Deus, que luta e peleja por mim, que vai à minha frente. Essa é a sua fé. A fé que você não está vendo, mas você está crendo. Isso é simples, muitas vezes não é fácil da gente praticar. Mas esse é o momento, essa é a hora. Fé é deixar nas mãos de Deus. É isso que o Senhor está falando para você nesta manhã. Fé é deixar nas minhas mãos. Em 1 João 5,4, a palavra diz: essa é a nossa vitória que vence o mundo. Aqui está a resposta: a nossa fé. Esse é o escudo da nossa vida. A fé é tudo o que temos. Então, no versículo 17, Paulo também fala assim: tomai também o capacete da salvação. Aqui nós vemos também um equipamento extremamente necessário. Todos são necessários, mas tem alguns que são vitais. Por quê? O que acontece? O capacete, ele protege o órgão que faz todo o corpo funcionar. É lei agora o motoqueiro. Antigamente, há muito tempo atrás, né, os motoqueiros podiam andar sem capacete, mas muitos e muitos e muitos foram vítimas de acidentes, e muitos morreram, perderam suas vidas, porque não protegeram o órgão vital do corpo, que é o cérebro. E aqui o capacete da salvação, ele está falando, a salvação tem que estar dentro da sua mente. Porque olha só, quando vem um pensamento, tudo começa dentro da nossa mente, tudo começa dentro da nossa cabeça. Quando vem um pensamento sobre a nossa mente, e ele vai vir, esse pensamento, a gente logo tem que pensar: eu sou salvo, sou novo em Cristo, sou convertido, não posso pensar desse jeito.
Porque muitas pessoas pensam, mas se o meu pensamento fica dentro da minha mente, dentro da minha cabeça, eu logo rejeito ele, mando ele embora, ok. Mas se um pensamento, o diabo vem e lança, o inimigo vem e lança um pensamento dentro da minha mente. E eu fico com esse pensamento lá. E às vezes esqueço que sou crente. A probabilidade de colocar esse pensamento ruim em ação é grande. É por isso que nós temos pessoas que cometem suicídio, porque não conseguem controlar o pensamento que vem à mente. E muitos estão passando por isso. Um pensamento de que não vai dar certo, um pensamento de depressão, um pensamento de que você não vai conseguir suprir a necessidade da sua família, um pensamento de que você não vai conseguir levar muito tempo isso adiante, um pensamento de desespero, ou muitas vezes um pensamento, muita gente pensa, nossa, o que é uma conversinha na internet? Não é nada. Começa aqui, ó, só um pensamento. E de repente, esse pensamento vira hipótese, e essa hipótese vira uma ação. E é tudo isso o que o inimigo quer fazer comigo e com você. Fazer com que a gente cometa um pecado que começa na mente, para que esse pecado vire uma iniquidade. E essa iniquidade tire a nossa salvação. Então, queridos, nós temos que nos revestir com o capacete da salvação. Nós temos que blindar a nossa mente, porque somos salvos, somos remidos. É metanoia. Metanoia. Em 2 Coríntios 11:13, diz que assim como a serpente enganou Eva, temos que ter cuidado para que a nossa mente não seja corrompida. Então, se eu não pensar como uma pessoa transformada, o inimigo pode me abater numa batalha, colocando pensamentos malignos na minha mente. Então, nossa mente tem que ser blindada diariamente. E o último equipamento, a última peça deste equipamento é: tomai também o capacete da salvação. E o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui o texto já está dizendo o que é a espada. A espada é a palavra. Nós vimos ali o cinturão da verdade, né? O cinturão da verdade, ele é a palavra revelada em nós. Ele é a palavra que está dentro de nós. E aqui, a espada é a palavra declarada. Então, no cinturão da verdade, nós carregamos a verdade, que é a palavra que foi revelada a nós, e nós carregamos na bainha a espada, que é a palavra declarada. Jesus venceu Satanás no deserto, quando ele foi tentado através da palavra. O diabo foi lá e queria falar com Jesus, e queria tirar Jesus do propósito, e foi indo, até que Jesus foi na palavra, e conseguiu fazer com que o diabo batesse em retirada. Mas essa palavra declarada, não é simplesmente eu pegar e abrir a Bíblia num dia e falar, vamos ver o que Jesus tem para mim? Não. Não é também abrir uma caixinha de promessa e falar, sacar um versículo e falar, isso aqui é para mim, não. A palavra revelada é quando nós estudamos a palavra, nós lemos a palavra com fome e sede de buscar a verdade, e Deus traz um rema ao nosso espírito. E aí ele traz a chance da gente agir através desta palavra. Então, quando vem a situação ruim, você já sabe o que tem que fazer, porque a palavra está bem estabelecida no seu espírito. A verdade está bem estabelecida no seu espírito. Então, queridos, é pelo espírito que nós ferimos o inimigo. Porque foi assim com Jesus. Então, eu vou declarar a palavra e ele vai se ferir e vai bater em retirada. Mas nós temos que crer no seguinte: como a gente está em tempos onde muitas palavras são triunfalistas, quando vem a situação ruim,
Ou a gente muitas vezes questiona Deus, duvidando da capacidade, da soberania dele, ou a gente sai correndo e não sabe lidar com a situação. Porque é vitória, nós cremos na vitória, Jesus é a vitória, ele guerreia, peleja e venceu por nós. Mas nós temos que estar atentos, que Paulo deixa claro aqui, que vai haver forças contra você, contra mim, contra a nossa casa. Vão haver ciladas, vai haver o dia mau, mas nós temos que crer que, se eu me revisto dessas verdades, se eu me revisto da armadura de Deus, eu vou obter vitória. Por mais que nós saiamos feridos, machucados, a nossa guerra está apenas começando. Então nós temos que estar atentos, porque o que acontece nesse meio todo, muitas vezes a gente consegue deixar a nossa mente cauterizada. Muitas vezes a gente consegue deixar a incredulidade entrar. Nós estamos muitas vezes estagnados. Só vendo e buscando revelação de um, de outro. E a gente não consegue abrir, olha, a espada. Muitas vezes a gente não consegue abrir a verdade para ter um rema em nós. E este é o tempo onde você tem que abrir a palavra de Deus e se alimentar diariamente, para que possais estar firmes no dia que o mal bater na sua porta. Então, queridos, o que vai determinar a minha vitória são as minhas atitudes em Cristo. Por isso, cada um de nós temos que vestir a armadura de Deus, nos revestir de Cristo diariamente, porque Ele me dará a vitória. Ele é a verdade, Ele é a justiça, Ele é a paz, Ele é a salvação, Ele é a fé, Ele é a espada. Então, o que o Senhor está falando para nós nesta manhã é: esteja preparado, me busque todos os dias da sua vida, me busque neste tempo de aflição, que eu serei achado por vós. Tende bom ânimo, o Senhor fala. Se o desespero bater, se o desemprego bater na tua porta também, se a doença vier, se o luto vier, a confusão, o medo, a dúvida, a incerteza vier, Deus está falando para nós: tome posse de mim, resista. Olha só, tome posse de mim, resista, e mesmo tende passado por tudo isso, permaneça firme, porque eu sou contigo. Deus, Ele sabe da nossa capacidade. Ele sabe até onde a gente pode ir. Ele sabe até onde o nosso corpo aguenta, a nossa alma aguenta. Ele sabe. E se estamos passando por uma aflição, é porque Ele quer nos fazer crescer. Ele quer nos fazer fortes para ajudar aquele que não consegue se levantar. Se você está passando isso na sua família, seja forte pai, seja forte mãe, seja forte marido, seja forte esposa, seja forte filhos, seja forte pastor, seja forte você, independente da idade que você tiver. Seja idoso, seja jovem, seja criança, seja forte. Deus está preparando um exército forte para quando o tempo de aflição chegar, Ele mostrar que é Deus através de nós. Então, queridos, saiba, nesta manhã, se você se vestir das características de Cristo,
sobre a sua vida, você vai obter vitória, porque você vai ser justo, você vai ser santo, você vai estar buscando a santidade em Cristo, a justiça em Cristo. Você não vai vacilar e você vai ser vencedor. Não é o vencedor do mundo, aquele que conquista as coisas pela força do braço. Você é mais do que esse vencedor, porque você é salvo, você é remido, você é lavado pelo sangue de Cristo. Então, Paulo diz, quanto ao mais, no versículo 10, vamos lá para o começo agora. Quanto ao mais, apesar de tudo, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Essa é a força do Senhor. Essa é a armadura. Cristo em nós. E nós devemos nos revestir, queridos, todos os dias, para que possamos estar firmes, não sejamos vacilantes, tenhamos força para levantar aquele que caminha com a gente e não consegue levantar. Se revista espiritualmente. Busque ao Senhor acima de todas as coisas. Ele fará um milagre na sua vida. Nós temos visto pessoas com tanta fé nesse tempo. Pessoas que nos ensinam que na beira da morte, Deus pode trazer a vida. Deus pode trazer uma lição. Então Ele conta comigo e com você nesta manhã. É isso que eu gostaria de deixar para vocês, queridos. Que vocês coloquem essa palavra dentro do coração. Que vocês possam refletir a respeito disso. Essa armadura é para todos. Não é para os fracos. É para os fortes. E se você tem Jesus na sua vida, se você tem Jesus na sua casa, você é forte. Você vai fazer a sua casa forte. Você vai vencer essa luta. Assim como eu vou vencer, a minha casa vai vencer. E nós vamos voltar a louvar o nosso Deus com todo o coração. Diferentes, estruturados, maduros. É isso o que o Senhor requer de nós. Se revista da armadura no dia de hoje. E todos os dias, não esqueça de se paramentar com tudo o que a gente leu aqui, neste texto. Em nome de Jesus, você...